Opa, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai dar uma continuidade aqui sobre aquelas questões de banco de dados, tá? A gente já falou bastante sobre isso, mas eu quero te mostrar especificamente nesse vídeo como a gente pode utilizar, por exemplo, um plugin de formulário. Nesse caso a gente vai utilizar o Contact Form 7 para que a gente possa pegar os dados inseridos no formulário e registrar no banco de dados, tá? Nesse caso a gente vai usar um banco de dados externo. Então você poderia utilizar o banco de dados do próprio WordPress, mas eu vou te ensinar como fazer no banco de dados externos, que é até um pouco mais difícil. E aí, enfim, você pode adaptar aí e fazer a sua inserção onde você quiser, tá bom? Então bora lá que eu vou te mostrar como fazer isso. Para adiantar, eu já criei aqui meu formulário de contato, tá? Usando o Contact Form 7. Tá aqui meu formuláriozinho bem simples. E eu quero que quando eu digitar esse nome e e-mail, ele vá parar aqui no meu banco de dados, tá? Que a gente já viu como conectar, como fazer operações, enfim. Esse aqui é só um vídeo de continuação. Se eu vier aqui, por exemplo, agora e digitar aqui Pedro Paulo, por exemplo, tá? Vou botar aqui pedro@best.com. Vou clicar aqui em gravar. Se eu vier aqui, ele vai estar mostrando aqui, tá bom? Mas eu vou fazer isso com você passo a passo para você ver como que funciona, beleza? A primeira coisa que a gente vai fazer é usar o arquivo functions. E aí eu usei aqui, obviamente, um tema filho, tá? Eu criei um tema filho e agora a gente vai utilizar aqui uma action do Contact Form 7, beleza? E aí a gente vai criar aqui uma função, então vai ser a nossa famosa function. Vamos colocar aqui, por exemplo, save db, tá? Vai ser o nome da minha função, você pode dar o nome que você quiser. E a gente vai usar também a action, então vai ser add action. E o que a gente vai passar aqui? A gente vai usar a ação que é o WP-CF7, tá bom? WP WordPress Contact Form 7 before send mail. Então a gente vai usar essa daqui que é a função, a função, né, o método que vai rodar antes do envio de e-mail, tá bom? E a gente vai usar aqui a nossa funçãozinha aqui, beleza? Você pode colocar aqui uma questão de prioridades, pode, ou não precisa aqui desse final, mas só para reforçar aqui, tá bom? O que a gente vai colocar aqui agora? Na verdade, eu vou passar, como eu estou usando essa daqui, essa action, eu vou botar aqui CF7. Você pode colocar o nome que você quiser na variável, tá bom? Mas ele vai passar aqui os dados da classe. E aí a gente pode colocar aqui um submit, por exemplo. Pode ser, eu gosto de escrever em inglês, tá? Mas você pode dar o nome que você quiser. Eu vou botar submission. Submission. E eu vou colocar aqui já o nome da classe, que é aqui em letra maiúscula, WP-CF7 submission. E a gente vai usar aqui getInstance. Beleza? A gente vai usar esse método aqui da classe submission, tá? Eu não vou explicar muito aqui a questão da classe submission, basta você copiar direitinho aí que vai funcionar, tá bom? Isso aqui também não tem muita explicação, é um método da classe, você pode depois pesquisar sobre a classe. E aí eu vou fazer um testezinho aqui, que se a gente tiver essa submission, a gente vai criar uma variável aqui, botar aqui dados postados, né? Dados data, que seria os dados que foram enviados no formulário, e a gente vai pegar aqui e vai puxar a submission, que está recebendo lá a nossa getInstance, e eu vou puxar aqui uma outra função que é getPostData. Tá bom? Então a minha variável postData está recebendo os valores aqui dessa função, beleza?
Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer aqui também uma validação que é o seguinte: eu quero que isso aqui funcione apenas nesse formulário, então eu preciso pegar o ID desse formulário. Você vai sempre reparar que está aqui, ó, ou aqui, ó. Aqui é mais fácil, né? ID 55. Então eu vou fazer um teste aqui. Eu vou pegar o CF7 ID foi igual a 55, aí ele vai proceder, tá? Aí a gente coloca aqui dentro já a nossa inserção do banco de dados. Então, basicamente a gente pode pegar lá o nosso arquivozinho que a gente usou, né? Para criar aqui, a gente pode copiar esse insert todo aqui. Eu vou pegar aqui até aqui, então dando uma... e vou fechar aqui também a conexão aqui embaixo. Esse foi o arquivo que a gente usou, que foi o criar, né? Que a gente viu lá quando a gente fez o nosso CRUD, tá bom? Explicando essas mensagenzinhas de erro aqui, eu não quero mostrar, não vou mostrar, não preciso mostrar. E essa aqui, na verdade, também do gravado a gente não vai mostrar, porque senão ele vai interferir no retorno do submit do contact form set, vai dar um erro, tá? A gente não pode passar nada junto lá, porque ele trabalha com um retorno em JSON, tá? Então, dá um retorno JSON e a gente não pode passar mais nenhuma coisa lá, senão vai dar erro. Aqui explicando rapidamente, é importante a gente fazer a nossa conexãozinha com o banco de dados, tá? Nossa conexãozinha a gente fez usando o MySQL Connect. MySQL Connect, passei aqui o servidor, o usuário, senha e o banco de dados, e aqui já tem meu SQL fazendo um insert, tá? Eu passo aqui os campos como variáveis e eu vou usar aqui o prepare, fazer a minha conexão e executar meu SQL aqui, tá bom? Eu vou passar, na verdade, o SQL aqui para preparar para executar, que vai ser executado aqui embaixo, tá? Que aqui, ó, a gente vai ter que pegar a variável do nome e do e-mail, que nesse caso a gente usou aquela aquela variávelzinha lá, então a gente vai ter o post data e a gente vai pegar aqui o nome do campo, nesse caso é your name. Então eu vou pegar aqui your name e aqui embaixo a gente vai passar your email. Basicamente é isso que a gente precisa, tá? Antes disso eu já apaguei essa função lá e vou te mostrar que ele não está mais funcionando, tá? Vamos ver aqui, vou atualizar. Ó, vou atualizar aqui também. Tá aqui, tem José e João. Vou botar aqui Pedro, Paulo, Pedro e vou enviar. Ó, inclusive ele deu um erro aqui de envio de e-mail, tá bom? Se eu vier aqui em clientes, não tem ninguém lá, beleza? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou copiar para o meu arquivo functions. Então eu vou salvar aqui meu arquivo functions, sobrepondo o que eu estou fazendo com ele fora, tá? E agora a gente vai testar de novo para ver se está funcionando aqui. Então vou vir aqui, vou digitar Pedro Paulo novamente, Pedro, gravar. Ó, deu um errinho aqui, continua dando um erro de envio de mensagem, mas vamos ver se ele gravou aqui o cliente. Ó, gravou o cliente certinho, tá bom? Bem tranquilo. O que eu recomendo você fazer no caso desse formulário aqui, tá? Você não fazer o envio do e-mail. Se você quiser enviar e-mail, ok. Se ele por acaso der aquele erro lá, tu pode instalar um plugin de SMTP que vai dar certo. Tá? Mas nesse caso a gente está usando para fazer a gestão, então não faz muito sentido eu enviar. Então aqui, ó, nesse campo adicional, você pode pegar e botar aqui, ó, skip email, beleza? Se você usar esse skip email, ele não vai rodar. Tem como você fazer isso por função também, tá? Vou te mostrar como fazer por função. Mas eu vou voltar aqui, vou atualizar. Ó, vou botar fulano, vou gravar. Ó, ele já disse aqui, no caso a gente tem que editar a nossa mensagem, né? Nesse caso aqui a gente vai vir aqui em mensagem, vai botar
cliente registrado com sucesso, né? Cliente cadastrado com sucesso. Beleza? Basicamente isso. Acho que você vai editar as outras mensagens também, porque não vai ser o envio de e-mail. Então até aqui tudo bem, tá? Se você quiser usar via função, é bem simples também. A gente volta lá no nosso functions, a gente vai usar um filtro do contact form set, mas a gente vai precisar aqui criar uma função. Essa função eu posso chamar de... Aqui até para ficar associativo, né? A gente pode botar aqui cf7 savedb. Ficar certinho. Essa outra função eu vou botar cf7 skip email. Opa. Skip email. E aqui eu vou passar uma variável, pode ser... Dá o nome que você quiser, né? Já sabe, skip email, vou chamar de skip email e vou ter aqui o meu cf7, beleza? E aí, o que eu quero fazer? Uma das coisas que eu preciso fazer, o que eu quero fazer é só rodar essa função se o meu formulário for o 55. Então eu posso copiar isso aqui, tá bom? Ó. Então ele vai rodar essa função se o formulário for o 55. E aí eu vou colocar aqui o skip email, que é a variável que eu criei, vai ser igual a true, ou seja, vai realmente pular, tá? Pular o e-mail. E aqui eu preciso retornar essa variável que vai retornar o true, no caso, que é o return. E a gente vai colocar aqui skip email. E agora a gente precisa criar o nosso filtro aqui. Então, add filter. E aí a gente vai usar o filtro, que é o wp-cf7 skip mail. Beleza? E a função aqui, no caso, é a nossa funçãozinha de skip email. Novamente eu posso botar uma prioridadezinha aqui, vou botar 10.2. Beleza? Basicamente isso. Então se eu pegar lá e alterar e tirar aquele skip lá, mas só de fazer isso aqui ele funciona e aplica o skip. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Claro que assim, você pode fazer isso em qualquer plugin de formulário, né? Eu acho que o Contact Form Set é até o piorzinho para fazer isso. Você pode fazer isso de diversas formas. Por exemplo, passando os dados via parâmetro de URL. Então você pode utilizar o método get, você pode colocar lá, né, para ele redirecionar, colocando esses parâmetros na URL, e aí você usa lá a variável get para poder pegar esses parâmetros da URL e gravar no banco de dados, beleza? Tem várias formas de fazer isso. Talvez nos próximos vídeos eu mostre como fazer em outros plugins de formulário, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários aqui abaixo. Um grande abraço.